O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para que a gente melhore a imunidade, do diagnóstico até a cura dessa doença. Bom dia! Hoje nós vamos começar a nossa live sobre dieta low carb e câncer. É um dos temas mais quentes, acho que do momento, quando se fala em câncer. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que seria uma dieta low carb, o que seria a dieta cetogênica, o que seria a dieta paleo. Existem muitas informações na internet e muitas vezes a informação em excesso causa confusão. E a ideia hoje é de trazer de uma maneira didática essas informações. Não é minha intenção montar uma enciclopédia sobre dieta low carb, sobre dieta paleo ou cetogênica aqui nessa live, mas é tentar trazer de maneira simples, de maneira fácil, para que as pessoas possam entender, para que o paciente com câncer em especial e o seu familiar possam entender a importância da informação adequada, da informação correta. Então, durante essa live eu vou trazer para você a informação da origem dessas palavras, né, de onde surgiu. Vou comentar sobre alguns mitos associados ao consumo dessas dietas, ao consumo desses alimentos. E também no final vou comentar um pouquinho sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas com foco da dieta cetogênica em especial e o câncer. Então vamos lá. Quando a gente fala de dieta low carb, né, ou falamos de dieta paleo, dieta cetogênica, o que é isso? De maneira direta, é quando a gente reduz o consumo de carboidrato. Alexander, o que é o carboidrato? O carboidrato é um nutriente que fornece energia para a gente, e a gente lembra normalmente de alimentos como o trigo e os seus derivados, a gente lembra do arroz e seus derivados, a gente lembra do milho e seus derivados, aveia, cevada, centeio, todos esses alimentos eles têm um poder altíssimo de carboidrato, tem uma quantidade muito grande de carboidrato. E quando a gente olha, por exemplo, frutas também têm carboidrato, legumes têm carboidrato. Se eu for olhar carne, se eu for olhar ovos, se eu for olhar peixe, esses alimentos não têm carboidrato, é um alimento pobre em carboidrato. E como é que surgiu essa ideia, né, que tem sido bastante divulgada nesse século, sobre a dieta paleo? Primeiro eu quero trazer informação de dieta paleolítica, né? É um período da pré-história que é chamada período da pedra lascada, porque, segundo a história, todos os homens vieram desenvolveram a habilidade de lascar pedra, porque essa pedra lascada era utilizada para caçar, sejam os peixes, sejam os outros animais. Então, existe uma brincadeira que fala que todos os homens derivaram de homens da pedra lascada, porque a gente usava essa habilidade para caçar os animais. Visto que de 2,7 milhões de anos atrás até 10 mil anos, até 100 mil anos, quando começou a agricultura, nós tínhamos uma relação com a vida nômade, né? A vida em que você não fica parado no mesmo lugar, é extremamente intensa. Então, quando a gente olha toda essa história, toda essa agitação, todo esse momento, né, de 2,6 milhões a 10 mil anos, a gente começa a ter uma busca por alimentos em que eu consigo coletar. Então, por exemplo, eu vou coletar frutas, e as frutas de antigamente tinham menos carboidrato do que as que tem hoje, que foram selecionadas. A gente tem pessoas que fazem a caça do animal, por isso a pedra lascada. Tem grupos que vão pescar, o anzol é antigo, né? A gente tem milhares de anos já o desenvolvimento do anzol para você fazer a pesca. A gente tem pessoas que vão coletar raízes, e algumas plantas forneciam raízes, tubérculos, então eles coletavam e consumiam esse alimento em menor quantidade. E na dieta paleo, essa pessoa, a princípio, não ia consumir açúcar, né? Porque isso é uma invenção bem recente nossa. Não ia consumir frutas com muito açúcar, não ia consumir óleos e chás,
porque a gente não tinha prensa para fazer o óleo, a gente não sabia fazer chá, a gente não sabia café, apesar de já dominar o fogo. E a gente não vai consumir o leite, porque o homem paleolítico não tinha essa habilidade de criar esses animais. Então, por ele não criar esses animais, ele tinha esse não hábito de consumir o leite. Quando a gente começa, e essa dieta paleolítica, ela vai ficar muito próxima do que a gente chama de dieta cetogênica, tem uma quantidade muito baixa de carboidrato. Normalmente a literatura, ela diverge um pouco em relação ao ponto específico do que é uma dieta paleolítica, né, ou cetogênica, que seria uma quantidade de menos de 30 gramas ou 50 gramas de açúcar por dia, ou seja, extremamente pequeno. 2 bananas vão dar praticamente essa quantidade de açúcar, né, dependendo do tamanho da banana. Então é uma quantidade extremamente pequena de açúcar. E é engraçado também que não existe uma dieta padrão paleolítica, porque o homem na Terra, em cada local, ele tinha uma característica. Por exemplo, os homens que viviam no litoral, eles tinham o hábito de pescar. Os homens que viviam no Polo Ártico, como tinha bastante gelo, não tinha hábito de comer verduras, hortaliças e frutas. O principal consumo deles era um dos animais que ali estavam e dos peixes. Os homens que viviam na ilha do Pacífico, eles tinham uma relação muito grande com a pesca, porque estavam ali em contato com o mar, e também uma relação muito direta com o consumo de coco. Então é por isso que muitas vezes se fala de dietas low carb se associa muito ao coco, porque botanicamente o coco é uma fruta, só que nutricionalmente a gente coloca ele como alimento rico em gordura, que no caso é uma gordura saturada. Então, durante milhares de anos as pessoas sobreviveram dessa forma. Eu estou falando de milhões de anos, não nem de milhares, né? São de 2,7 milhões até o desenvolvimento da habilidade de lascar pedra, até praticamente quando a gente fala da agricultura com 100 mil anos atrás e 10 mil anos seria o período. Então, 2,7 milhões de anos a 10 mil anos seria esse homem antigo, esse homem que dominava muito pouco a agricultura. A partir de 100 mil anos, o homem começou a dominar a agricultura e o consumo de alimentos pobres em carboidrato era muito comum. Então, muitos pesquisadores associam isso, poxa, lá atrás não tinha tanta incidência de câncer, né, como se tem hoje. Lá atrás não tinha doença tal, não tinha doença isso, não tinha doença aquilo. Um dos fatores interessantes para a gente destacar é que quando a gente começa a falar do low carb, né, aí a dieta ela poderia ter até 150 gramas de açúcar. Então eu teria 150 gramas de açúcar, carboidrato. Essa pessoa teria uma flexibilidade maior de comer castanhas. Aí a castanha ela tem um pouquinho mais de carboidrato, mas faz parte da low carb. Ele poderia consumir alguns óleos prensados, em especial o azeite, ou poderia pensar no óleo de coco. O coco não seria um óleo prensado, mas a gente poderia obter a gordura do óleo de coco ali para oferecer para as pessoas. Eu poderia consumir uma quantidade um pouco maior de raízes, eu poderia consumir carnes processadas. Na paleo natural não consome carne processada? Não, porque naquela época não se processava o alimento. Então, se eu fosse pensar em linguiça, seria mais próximo do low carb do que da paleo. Lembrando que não existe um padrão dieta paleo, porque a gente tinha em cada comunidade, em cada região do planeta, uma característica. Pessoas que viviam no litoral pescavam, pessoas que viviam na savana caçavam. Então, existia essa diferença, existiam essas nuances. Dessa maneira, a gente tem, de maneira geral, nesses grupos, o baixo consumo de carboidrato, né? Quando a gente fala de low carb, teria uma flexibilidade maior para consumir outros alimentos, até frutas com um pouco mais de carboidrato, visto que cetogênica é menos de 30 e low carb seria 150 gramas, ou seja, uma quantidade maior. E quando falo low carb, às vezes algumas pessoas não associam. Low carb significa baixo carboidrato. Low do inglês, baixo, e carb de carboidrato. E very low carb, muito baixo carboidrato, seria a dieta cetogênica. Quando a gente vai olhar
trabalhos a gente vê muito esse termo, essa palavra. Very low carb seria cetogênica e low carb seria a dieta de baixo carboidrato. E aí, qual que é as situações que tem? Foi desenvolvido um medo gigante, né? Como é que surgiu então de novo essa busca pela dieta low carb, pela dieta very low carb? Exatamente porque existe um medo muito grande em relação ao que a gente modificou na dieta nos últimos anos. Então, por exemplo, quando a gente fala de câncer, muitas pessoas associam que o câncer ele está associado ao tipo de alimentação e provavelmente à dieta ocidental que tem mais carboidrato. Isso é verdadeiro? Eu vou desenvolver um pouquinho melhor essa ideia com vocês. Olha que interessante. Se a gente fala de alimentação com maior quantidade de carboidrato, se eu não tenho uma dieta equilibrada, é muito mais fácil eu levar essa pessoa à obesidade do que uma dieta low carb. A low carb já é enfatizada pelos principais órgãos, como a American Diabetes Association, a Associação Americana de Diabetes, como uma ferramenta, como uma estratégia excelente para a gente controlar o peso, né, para a gente reduzir o peso e para a gente controlar o diabetes. Isso já é considerado pelos grandes órgãos internacionais. Isso já é um ponto pacífico. Não existe essa relação de que low carb não é a melhor estratégia para o diabetes e para a redução do peso. Isso já é verdadeiro. Porém, nem todo mundo se adapta à dieta low carb, que é essa dieta que eu comentei com vocês. Você vai ter uma baixa quantidade de carboidrato, alimentos mais carnes, mais gordura e menor quantidade de frutas que tenham alto açúcar, de legumes e outros alimentos. Então já é valorizado como a melhor estratégia para cuidar desses dois grupos, redução do peso com a manutenção da dieta. Muitas vezes você faz uma dieta com mais carboidrato, a pessoa não consegue seguir, e na dieta low carb a gente vê uma melhor adesão. E quando a gente faz a colocação da questão da dieta com alto teor de carboidrato, o que acontece? Muitas vezes fica a relação e o medo de que isso vai gerar obesidade. Não necessariamente vai gerar obesidade, depende de como essa pessoa está ingerindo esses alimentos. É mais fácil, sem dúvida, né, isso não é questionado, que com uma dieta com alto teor de carboidrato é mais fácil você ganhar peso do que você fazendo uma dieta low carb. Mas quando a gente fala do câncer, a gente precisa ter alguns olhares, a gente precisa ter algumas nuances importantes, que são quais? No paciente que faz quimioterapia, radioterapia e cirurgia, esse paciente ele vai precisar, em muitas situações, reduzir a quantidade de gordura. A gordura faz bem, mas nessa situação, para esse paciente, ele vai causar desconforto, ele vai ficar mais tempo para ser digerida e pode ser até que ele vomite. Então, na quimioterapia, alimentos mais gordurosos tendem a fazer o paciente vomitar. Então, eu seguindo uma dieta low carb, nesses casos, pode não ser interessante para a recuperação desse paciente. Esse paciente vai perder mais peso e o que mais preocupa a gente é a desnutrição. Então, o foco do câncer, do tratamento, é a desnutrição. É um dos fatores que mais prejudica o paciente e leva ele, infelizmente, a óbito. Então, muitas vezes, se eu tenho uma dieta low carb, porque a pessoa gosta, porque ela se sente bem, mas ela começa a passar por esses procedimentos de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, é importante que eu possa adaptar. Eu sempre gosto de frisar que não existe uma dieta que atenda a necessidade de 7 bilhões de habitantes que hoje a gente tem na Terra, ou de 215 milhões de brasileiros. Não existe essa dieta. Existem pessoas que não se adaptam à dieta low carb, existem pessoas que não se adaptam à dieta tradicional, essa que tem mais carboidrato. Então eu preciso, como nutricionista, avaliar essa pessoa, ver as condições dela, ver a situação que ela tem com o alimento, a relação afetiva que existe também, que a gente é importante valorizar, para que a partir disso eu possa fazer uma orientação adequada, uma orientação que atenda aquilo que realmente o corpo dela precisa naquele momento.
Se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade para mandar aqui nos comentários, eu sempre que possível eu vou respondendo. E se quiserem fazer uma apresentação aqui junto comigo, conversarem ao vivo comigo, também é muito bem-vindo. Durante a live é um momento que a gente deixa para que vocês possam conversar diretamente comigo, para que a gente possa bater um papo, claro, sobre esse assunto dieta low carb, dieta cetogênica e o câncer. E aí, voltando para a questão do câncer, muitas vezes se associa que o consumo de açúcar ele vai fazer a célula de câncer crescer. Eu já até falei disso e gravei uns vídeos anteriores, e o ponto que eu quero destacar é o seguinte: a gente não tem essa prova cabal, científica, de que você consumindo mais açúcar, o seu câncer vai aumentar ou você vai ter o aparecimento do câncer. Mas o que a gente tem e o que é verdadeiro já? É que pessoas obesas têm uma relação maior com câncer. Por exemplo, uma pessoa obesa, um homem obeso, ele tem mais câncer de próstata. Uma mulher obesa, ela tem mais câncer de mama e câncer de útero. Então isso já é comprovado cientificamente. E o que normalmente está associado a esse aumento do peso na população? Eu vou pegar um mundo que tem 1 bilhão de pessoas com excesso de peso, são 7 bilhões de pessoas. 1/7 dela tem excesso de peso e mais de 300 milhões são obesas. No Brasil, a gente tem mais da metade da população com excesso de peso e a gente tem 20% da população obesa, ou seja, são mais de 20 milhões de pessoas obesas. Aqui no Brasil é muito comum a dieta ocidental, ou seja, aquela que tem mais carboidrato, e essa dieta desequilibrada que o brasileiro vem fazendo tem contribuído para que ele ganhe peso. Então, se esse grupo obeso no Brasil, ou esse grupo diabético, que são milhões de pessoas, ou com síndrome metabólica, conseguissem, por meio de um profissional, seguir uma dieta cetogênica durante um período, eles teriam uma resposta rápida para esse emagrecimento, uma resposta rápida para a melhora do diabetes. Não é o Alexander que está comentando isso, não. É o American Diabetes Association, que é uma das maiores instituições de pesquisa na área de diabetes no mundo. Então, a gente já tem isso comprovado, a gente já tem isso fortalecido. O que não dá para fazer de forma firme é que toda pessoa siga uma dieta low carb ou que toda pessoa siga uma dieta cetogênica. Eu já acompanhei pacientes que seguiram dieta tradicional e reduziram bastante peso e tentaram outros seguir dieta cetogênica ou com baixo carboidrato não conseguiram. Por outro lado, eu já tentei também seguir dieta cetogênica e low carb e o paciente perdeu bastante peso. Na dieta tradicional que ele fazia, ele não conseguia reduzir o peso, ele não conseguia controlar o diabetes. O que eu gosto de frisar? Para cada pessoa a gente tem uma dieta, para cada pessoa a gente tem um plano alimentar, a gente tem uma orientação. Então esse acho que é o ponto mais importante, individualizar o atendimento, verificar a situação que a pessoa está fazendo para que a gente faça essas adaptações. E porque muitas vezes foi associado, né? Da onde vem esse medo da gordura? Eu acho que as pessoas têm muito medo de gordura. Elas têm mais medo de gordura do que comer produto industrializado. Produto industrializado já está na despensa da maioria dos brasileiros. Agora, o medo de gordura, ele manda para fora da casa aquele alimento. Então, esse medo excessivo da gordura natural é perigoso e pode ser um dos fatores que tem contribuído indiretamente para o desenvolvimento do câncer. Por qual motivo? Como eu falei, se a pessoa ela ingere pouca gordura, ela tende a ganhar mais peso e o peso aumentado está associado a câncer. Então, se eu consigo trazer a informação de que o consumo da gordura natural ele é positivo, ele é saudável, a gente consegue indiretamente melhorar a relação que nós temos com o controle da balança. Por exemplo, o medo da gordura surgiu com um fisiologista chamado Ansel Keys. Em 1953, ele publicou um trabalho muito interessante no qual ele mostrava que 6 países que consumiam mais gordura per capita tinham mais doença cardiovascular. Alexandre, por que é interessante? Porque esse é um trabalho errado.
E é legal quando a gente vê um trabalho metodológico errado e fez com que o mundo hoje consumisse menos gordura. Lá para frente, depois de alguns anos, descobriram que esse trabalho ele foi enviesado. O pesquisador pegou 6 países que confirmavam a hipótese dele de que consumir mais gordura fazia mal para o coração. Vou até escrever Anselki. Vou escrever aqui para vocês, se quiserem pesquisarem, vocês vão dar uma olhadinha. Anselki era o nome dele. Então você pode colocar Anselki e gordura, você vai achar um monte de trabalho, um monte de publicação sobre isso. Então ele falou que 6 países consumiam mais gordura e aí eles tinham mais infarto. Naquela situação era verdade isso. Só que ele não fez uma investigação para saber por que aquela pessoa teve infarto. Muitos desses pacientes consumiam muito carboidrato, fumavam, bebiam e eram sedentários, ou seja, todos os fatores também associados à doença cardiovascular. Excesso de carboidrato está associado à doença cardiovascular, falta de atividade física, fumo e bebida, e eram obesos. Então, ele tem todos os fatores para que ele tenha um infarto. E aí ele aponta só para a questão da gordura. Assim é simples, né? A gente achar estudos. E se ele colocasse outros países nessa amostra, o dado dele não poderia ser confirmado. Então, ele fez uma indução metodológica para confirmar aquilo que ele acreditava. Isso, infelizmente, faz parte do ser humano. A vaidade, ele deseja desenvolver aquela linha, deseja desenvolver aquela prática e acaba ganhando notoriedade. Ele ganhou mais notoriedade ainda porque, peço desculpa se eu estiver errando o nome do presidente, o presidente Eisenhower, não sei se foi ele, peço desculpa se não foi ele, mas ele fez a condução dietética de um dos presidentes que teve infarto. Então imagina, o cientista publica uma pesquisa, indiretamente ele começa a ter um contato com alguém de projeção nacional, que faz com que o trabalho dele seja mais divulgado pela mídia, e ele começou a receber patrocínio do governo federal para continuar desenvolvendo essa linha de pesquisa. Isso foi extremamente prejudicial para o mundo, a pesquisa que ele publicou, porque ela tem diversos defeitos. A gordura natural é muito boa para a saúde, não é prejudicial. É claro que excesso de gordura também faz mal, assim como excesso do carboidrato. É importante a gente pensar que o símbolo da nutrição é uma balança, porque o nosso foco é o equilíbrio. Então, o que é mais interessante é o seguinte, a gente começar a pensar, isso que eu estou vendo é ciência ou é achismo? Se for ciência, vamos analisar e vamos estudar. Se for achismo, como foi o caso do Anselki, ele achava que gordura fazia mal para o coração, é uma perda de tempo. Então, esse cuidado é importante a gente falar. Tem uma pergunta aqui, eu já vou chegar nela, e a gente troca uma ideia em relação a isso, tá bom? Que é em relação ao vegetarianismo. Aí a gente vai trazer outra questão importante, né? Que é o seguinte, quando a gente vai falar de carnes, né? Existem muitos trabalhos condenando a carne, até mesmo as pessoas que não conhecem low carb falam que dieta low carb é hiperproteica, essa informação é falsa, não é verdadeira. Dieta low carb não é hiperproteica, ela tem uma quantidade normal de proteína. Dependendo da atividade física dessa pessoa, atividade metabólica, a gente pode aumentar um pouquinho essa proteína e se eu for pensar no paciente com câncer também. O paciente com câncer precisa de mais proteína. Mas de maneira geral, quando eu falo de dieta low carb, eu falo de uma dieta com uma quantidade igual de proteína a uma dieta ocidental, uma dieta com maior teor de carboidrato. Então é falso. O que muda na dieta low carb? Eu vou ter mais gordura do que o açúcar. Esse é o grande diferencial. E quando a gente fala de carne vermelha e câncer, né, que é muito falado assim, não pode seguir dieta low carb, porque se você consumir muita carne vermelha, isso vai causar câncer, né? Eu brinco com meus alunos que é o seguinte, quando a pessoa cientificamente fala que carne vermelha faz mal, eu falo o seguinte, isso não é ciência, isso é racismo. Vou repetir. Quando uma pessoa fala que cientificamente carne vermelha faz mal, isso não é ciência, isso é racismo. Então explica para mim, Alexander, por que é racismo? Por um motivo muito simples. Quando você pega os estudos
que estão associando o consumo de carne vermelha à questão do câncer, eles dividem essa amostra, né, essas 100 pessoas, entre aspas, que estão consumindo essa dieta, em quintil. O que é em quintil? Divide 20% da amostra que consome mais carne vermelha e 20% da amostra que menos consome carne vermelha. Quando você pega os extremos, o que mais consome vermelho e o que menos consome carne vermelha, eles veem nesse estudo que existe uma correlação maior com o câncer. Só que o que a pesquisa e a mídia não divulga é que esses 20% que consomem mais carne vermelha, eles normalmente são diabéticos, são pessoas obesas, são pessoas sedentárias, são pessoas que fumam e bebem. Ele tem todos os fatores de risco para ter câncer. E aí eles apontam o dedo na carne vermelha. Aí é fácil, né? Falar que carne vermelha faz mal. Ou faz mal a gente ter uma pessoa obesa, pessoa diabética, pessoa sedentária, pessoa que fuma e bebe. Então, cientificamente, não é verdade que carne vermelha causa câncer. Isso eu atribuo a uma seleção daquilo que o pesquisador ou a reportagem quer apontar, né? Não comer carne vermelha, eu brinco que é racismo, não é ciência, né? Então ela pode ser consumida e é de excelente qualidade. Caso a pessoa não goste de carne vermelha, ela não é obrigada a comer. Isso é uma questão de escolha dela. Ela não gosta do sabor ou em determinado momento, principalmente no câncer, ela tem uma situação de não aceitação daquele alimento, é respeitável isso, a gente precisa respeitar. Mas atribuir para a ciência algo que a ciência não mostrou é falso, né? Não, a gente não precisa disso. E aí vamos para um assunto aqui mais interessante, né? Que é o Cristiano Vieira que mandou para a gente. O vegetariano fica como nessa questão do consumo de gordura ideal? Cristiano, o foco do vegetarianismo, né, ou do paciente vegetariano, a gente tem que pensar no seguinte: se eu for pensar na maioria dos vegetarianos, eles consomem produto de origem animal. Se for vegano é outra história, seria até outra live que é bem mais profundo. Mas se eu tenho um paciente vegetariano, normalmente existe o ovo lácteo vegetariano, que ele consome ovo, consome leite e consome vegetais. Existe o ovo vegetariano, que ele consome ovo e vegetais. Existe o lácteo vegetariano, que ele consome o leite e consome vegetais. Quando a gente consome o leite ou consome o ovo, eu tenho uma fonte excelente de proteína para esse paciente. Então, o primeiro passo que eu vou precisar equilibrar para o vegetariano é a questão do consumo de proteína. Depois eu vou precisar equilibrar nesse paciente o consumo de gordura. Então, dificilmente a gente vai conseguir para o paciente vegetariano uma dieta paleo e uma dieta low carb, visto que na base da dieta paleo low carb, a base dela é o consumo de carne, né, e é o consumo de gordura animal. Então, é diferente essa relação. Aí a gente precisa avaliar cada situação, cada tipo de alimento que esse paciente está consumindo, para que a gente possa equilibrar essas gorduras. Principalmente pensando que óleos refinados em excesso, poliinsaturados, vão ser prejudiciais. Então, a base dessa alimentação desse paciente teria que ser na gordura saturada, por exemplo, óleo de coco. É possível que a gente aumente bastante a gordura saturada, reduza o carboidrato e mantenha a proteína, e esse paciente ele teria, de forma geral, uma dieta com alto teor de gordura. Mas se eu fosse falar em baixo teor de carboidrato, dificilmente ele vai conseguir, porque os vegetais, em especial os legumes, vão ter carboidrato, né? As frutas que ele vai consumir vão ter carboidrato. Então, quando se fala no vegetariano e low carb, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma dieta vegetariana low carb. Em primeiro lugar, porque a gordura animal e a gordura e a proteína animal fazem parte dessas dietas, e eu vou ter, de forma natural, por ser um alimento vegetal, uma quantidade de carboidrato, em especial em frutas, né? E eu vou ter também em legumes. Depois, se eu conseguir trazer um pouquinho de informação sobre o que você me perguntou, Cristiano, você me dá um oi aqui. Aí eu tenho também, né, que eu preciso frisar, principalmente na low carb, não na paleo, o consumo de castanhas, né? A castanha tem um pouquinho mais de carboidrato. Se eu fosse pensar em very low carb ou dieta cetogênica, seria mais difícil colocar castanha, amêndoa, pistache e outros alimentos.
Mas no vegetarianismo eu poderia oferecer, seria interessante, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, e o próprio azeite também seria uma fonte excelente para o paciente vegetariano e também para o paciente que a gente comenta que é o low carb. Esses são bem interessantes também. E aí eu vou aproveitar para anunciar, né, agora já são 6h30, uma live que eu vou fazer hoje à noite com o meu amigo Renner Filho, que ele é fisioterapeuta e ele é acupunturista. Ele foi se especializar na China em relação à acupuntura. Tem aqui no meu Instagram uma foto dele, né? Ele está junto comigo, com uma live que eu vou fazer hoje às 6 horas da tarde, ou seja, às 18 horas, comentando sobre alimentação e acupuntura no controle da dor. Como é muito comum a questão da dor nos pacientes que fazem quimioterapia ou que têm um câncer, a gente vai trazer um pouquinho, vai discutir um pouco sobre esses assuntos para que a gente possa ter alguns caminhos, algumas sugestões para essa pessoa poder se cuidar. E aproveitando também, né, que eu tenho o canal do Telegram. Quem não conhece, Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp. Para você entrar no meu canal do Telegram é gratuito, é só clicar no link da bio e lá você vai receber todas as informações que eu coloco, inclusive alguns áudios e algumas reflexões que eu trago e motivações também em relação ao câncer. Ontem eu gravei um áudio especial sobre a questão de muitas pessoas com câncer se sentirem culpadas. Então eu conto um pouquinho da minha experiência em relação a essa questão de injustiça ou culpa. Eu acho que vale a pena você entrar para ouvir. É gratuito, você não paga nada. Clica no link da bio aqui do Instagram e aí está escrito lá, canal do Telegram, O Câncer Tem Cura, que é um nome sempre, a mensagem sempre que eu quero trazer inicialmente para todas as pessoas. Aproveito para divulgar que amanhã eu vou falar de um assunto extremamente interessante, né, extremamente atual nas mesas dos brasileiros, que é o transgênico. A Pri colocou aqui o link do Telegram. Se clicar nele, você vai ser direcionado para lá. Então, a gente vai falar sobre transgênico. Muitas pessoas não sabem se na mesa dela tem transgênico, qual que é a relação disso com câncer, se tem relação, se não tem, se tem algum papel na imunidade. Então, eu deixo o convite para vocês assistirem a nossa live amanhã. Depois dessa live, eu vou colocar uma capa diferente nela, né? Eu produzi junto com a minha equipe, na verdade a minha esposa, essa capa da live. A gente está na live 25, né? Eu me comprometi até dia 31 de janeiro também fazer live, todo dia 6 da manhã. E aí eu gostaria que você colocasse alguma informação que você aprendeu hoje, alguma coisa nova que trouxe para você. E o interesse é que cada vez mais a gente consiga levar essa mensagem de esperança e de oportunidade para os pacientes com câncer, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco e tenham um excelente dia.